Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Boa noite, professor. A importância desse ponto fora de casa, quando o Bahia não consegue vencer aqui desde 2014, porém conseguiu parar um adversário complicado que dos últimos 7 jogos só perdeu um dentro de casa. Cara, a gente já sabia que era um jogo muito difícil, né? A equipe do Criciúma vem de ótimos resultados, não só dentro de casa como fora também. E acho que a gente teve uma dificuldade maior no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente controlou muito bem e a gente esteve muito perto de poder vencer o jogo no segundo tempo. Então é um ponto importante, a gente não tem que lamentar assim, né? Claro que a gente gostaria do triunfo, dos 3 pontos, mas a gente leva, né, para Salvador agora um ponto importante contra uma grande equipe, uma equipe que está fazendo uma grande campanha. E nos seus domínios é muito difícil de ser batido, então a gente tem que enaltecer a dedicação dos atletas, o empenho, para que a gente pudesse construir esse triunfo. A gente fez por onde até no segundo tempo, sair com um resultado ainda melhor. Anderson, o que está faltando para o Bahia conseguir vencer longe do torcedor nesse segundo turno? Cara, mas são jogos difíceis, né? Eu acho que hoje a gente teve uma atuação de um time que poderia vencer. Criamos situações, no segundo tempo principalmente, criamos situações claras ali, muito perto de poder fazer o gol. É detalhe, hoje eu acho que foi o detalhe. Anderson, o primeiro tempo, quando a gente percebeu a escalação do Bahia, nós vimos aí um Bahia com 4 atacantes. Ricardo Goulart, com o Davó, também ali com o Jacaré e também com outro jogador que eu acabei esquecendo, o Copete também, formando aqueles 4 jogadores ali. E a equipe acabou retraindo um pouquinho mais, esperando mais o Criciúma. No segundo tempo o Bahia veio mais para cima. O que você percebeu? Qual foi a mudança no vestiário para que o Bahia entendesse um pouco melhor o jogo e viesse para cima do Criciúma? Eu acho que o problema não foi nem isso, cara. A gente teve uma posse de bola muito mais defensiva, entendeu? Isso não é nada programado, porque o Criciúma também não conseguia pressionar. A gente ficava com a bola lá atrás e o Criciúma não conseguia roubar essa bola. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu vencer um pouquinho essa primeira pressão e começamos a construir mais situações. Então a gente é claro, o Criciúma jogando em casa, ele precisa tomar também rédeas do jogo. Eu acho que no primeiro tempo, em alguns momentos a gente teve equilíbrio, em determinado momento a gente sofreu um pouquinho, principalmente com os cruzamentos, que a gente já sabia que era uma alternativa boa aqui da equipe do Criciúma. E a gente talvez não tenha conseguido filtrar tanto, encurtar mais esse cruzamento que foi melhor aí no segundo tempo, na segunda etapa. Você mexeu na equipe no segundo tempo, né? O que você pensou naquele momento? Você tirou o Davó e também o Jacaré. A gente fez uma opção por 2 jogadores também qualificados. O Raí tem velocidade, tem característica parecida com o Jacaré. O Ítalo, apesar de não ser um jogador como o Davó, né? O Davó é um jogador muito potente. O Ítalo tem muita inteligência para jogar ali, um jogador muito hábil, né, nas tomadas de decisão. E a gente pensou que a gente pudesse sustentar um pouquinho, criar algumas situações como aconteceu. Você utilizou o Rezende hoje mais como um zagueiro pela esquerda? Por que a opção por manter o Rezende quando o Luiz, que é da posição, voltou de suspensão e ficou no banco? Não era a característica do jogo hoje, assim, até pro Luiz, cara, porque é um time que cruzava muitas bolas, assim, e a gente até no primeiro tempo sofre, mesmo tendo o Copete e o próprio Rezende por ali. Então, assim, a gente tem que criar algumas opções. A gente perdeu o Bahia e a gente precisava criar algumas situações. Acho que o Rezende fez um bom jogo lá na Fonte, a gente teve uma postura boa e a gente quis dar continuidade. E claro que a gente confia muito no Luiz, quando a gente achar que foi interessante. É um lateral mais agressivo em termos de ofensividade, então a gente vai fazer essa escolha. Na próxima partida você espera poder contar já com o Caio Vidal? Olha, a gente está acompanhando assim o trabalho do Caio. O Caio chegou no período de transição, ele não estava liberado para poder iniciar os trabalhos ainda. A gente está aguardando até que ele tenha, né, a condição plena. Não adianta a gente, de alguma forma, antecipar algumas situações. Eu fico vendo assim que às vezes as pessoas têm muita ansiedade que o jogador que foi contratado, ele já possa rapidamente ter condições. Às vezes ele não tem, ele precisa se chegar no clube, se adaptar, conhecer um pouquinho os atletas. E eu sou muito tranquilo quanto a isso, assim. Eu não tenho essa ansiedade. Eu sei que é preciso que esses jogadores fiquem à disposição na melhor condição possível. Então, assim que ele tiver realmente nessas condições, é claro que esse é um jogador que a gente vai
utilizar. Reta final de Campeonato Brasileiro, Anderson. Qual a importância desse 1 ponto fora de casa conquistado hoje e a busca agora de mais 3, quem sabe, diante do Sport? Cara, é extremamente importante, né? Se a gente tivesse pontuado nos jogos fora de casa que a gente não conseguiu, né? A gente teria talvez uma pontuação muito diferente. Então é importante. Quando não dá para poder vencer, a gente não perde, né? A gente não deixa o adversário somar pontos, 3 pontos em cima de você, e a gente cria uma situação de poder levar 1 ponto para casa, né? Se a gente fizer o nosso papel dentro de casa, a gente vai sempre somando a cada 2 jogos 4 pontos. Então, assim, a gente vai projetando sempre uma pontuação, e aí isso é importante. Campeonato de pontos corridos é importante pontuar sempre, né? E uma coisa que foi muito importante hoje pra gente é ficar sem sofrer gols, né? A gente estava vencendo jogos em casa, mas sofrendo gols. Acho que hoje a equipe sofreu no primeiro tempo, e no segundo tempo teve estabilidade para poder quase não dar chance nenhuma à equipe do Criciúma. Anderson, para finalizar, saindo do Bahia. Ontem, infelizmente, o futebol teve uma perda gigantesca. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que representou para o Anderson Moreira a pessoa Ailê Pinheiro? Seu Ailê foi assim, uma pessoa muito iluminada, assim, né? Como ser humano, como dirigente de futebol eu aprendi muito. Como ser humano, assim, eu aprendi muito, assim, das convicções, né? Ele teve muito êxito na vida profissional, assim, né? Sempre esteve à frente do seu tempo. Conduziu um clube com muita dignidade e com muita austeridade também, assim, de nunca permitir que o clube fizesse ou desse passos maiores do que aquilo que o Goiás podia fazer. Estruturou muito o clube. Então, assim, é uma perda enorme de uma pessoa que se dedicou quase que a vida inteira, assim. Ele foi eleito presidente do Goiás, se eu não estou enganado, com 26 anos ou 28 anos. 26 anos. Então, assim, ele passou uma vida inteira, 60 anos da sua vida praticamente dentro de um clube, se dedicando, né? Fazendo aportes financeiros em alguns momentos, alguns empréstimos. Então, assim, o seu Ailê me deu uma grande oportunidade, assim, né? No momento que eu estava buscando, né? Era muito desconhecido ainda no meio do futebol profissional. E eu só tenho gratidão, né, pela pessoa, pelo presidente, né, e agora que ele possa, né, descansar em paz, que a família se sinta abraçada aí nesse momento, que é claro que é muito difícil, né, para todos que o conheceram.